Jimmy Swaggart é mesmo uma bênção para minha família, minha esposa e meus pais. E nós gostamos de como ele fala sobre o Espírito Santo e sobre o poder de Deus. E ele não nega o poder de Deus. Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir conosco nesta hora de culto e louvor, quando Jimmy Swaggart vai proclamar com ousadia a mensagem do poder de Jesus para mudar vidas. Você vai ser muito abençoado pela música evangélica e encorajado pela pregação dinâmica da Palavra de Deus, que irá revelar a você, como tem feito a milhares toda semana, a realidade da nova vida em Jesus Cristo. Como nunca antes, pessoas estão sendo tocadas por estes programas semanais que são traduzidos para um bom número de línguas, pelas cruzadas em que milhares são salvos, pela assistência às crianças necessitadas e o trabalho de missionários, pela impressão e distribuição de literatura, pelo treinamento de líderes em muitos países e pela construção de templos para a proclamação da verdade. Esperamos que Deus toque o seu coração com esta mensagem e o traga a uma comunhão mais íntima com Jesus Cristo. Falando da cidade de Macon, na Geórgia, Jimmy Swaggart vai apresentar os princípios básicos da vida cristã na mensagem Colunas no Templo de Deus. Una-se conosco então na cidade de Macon com Jimmy Swaggart cantando. This world will try to satisfy that longing in your soul. You may search this wide world o'er, but you'll be just as before. Well, you'll never find true satisfaction until you found my loving Lord. Only Jesus can satisfy your soul. Jesus can satisfy your soul. Only He can change your life and make you whole. Oh, He'll give you peace, so much of it you never knew. Sweet love and joy, so much heaven too. Only Jesus can satisfy your soul. If you could have fame and fortune
all the wealth you could ever obtain. But if you didn't have Jesus within, you see, you're living, you're going to find that it's in vain. For there'll come a time death will call you. Riches can never help you then. So come to Jesus. Only He can satisfy. Only Jesus can satisfy your soul. Only He can change your life and make you whole. He'll give you peace you never knew. So much love and heaven too. Only Jesus can satisfy your soul. Thank God. Only Jesus can satisfy. Can satisfy. Can satisfy your soul. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Agora, o evangelista Jimmy Swaggart vai nos falar sobre as colunas no templo de Deus. Obrigado, senhores. Os que trouxeram a Bíblia, abram comigo agora no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, eu vou ler no capítulo 3, versículo 12. Jesus está falando a João, na ilha de Patmos. João tem quase 100 anos de idade. Os outros já partiram. A voz do seu irmão Tiago foi silenciada já há muito tempo. Mateus, o coletor de impostos, se foi. O grande pescador se foi. Natanael e Tomé também se foram, e somente ele ficou. E então Jesus lhe diz isto: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Lembre-se disso: eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Eu vou trazer a mensagem e depois orar pelas pessoas que estão querendo receber o batismo no Espírito Santo após a mensagem. Vou falar sobre colunas do templo de Deus. Quando Jesus fez esta declaração, eu o farei, não quis dizer que iria forçar ou coagir. Ele nunca usa força, ele nunca coage ninguém.
Você vive para Ele se quiser, se você não quiser, não precisa. Você tem de sofrer as consequências, é certo. Mas quando ele usou esta palavra fazer, eu farei coluna do templo do meu Deus, ele queria dizer, eu moldarei, eu formarei, eu esculpirei, como o oleiro dá forma ao vaso em suas mãos. Eu farei, eu moldarei, eu esculpirei uma coluna no templo do meu Deus. Quero curvar a cabeça agora. Pai Celestial, eu te peço ao pregar nesta hora que me ajudes a dizer exatamente o que tu desejas que eu diga. E eu me coloco em tuas mãos. Nós precisamos de crescer e de crescer. E Jesus precisa crescer, crescer e crescer. Por isso, Senhor, peço a tua ajuda e peço tudo no poderoso nome de Jesus. E eu te darei louvor e glória. E todos disseram amém e amém. Quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu me convenço que não há palavras, expressões ou frases nela por mero acaso. Cada coisa neste livro tem um significado. Eu vejo isso mais e mais com o tempo. Quando Jesus disse as palavras, e eu o farei coluna no templo do meu Deus, ele tinha em mente mais do que uma figura de linguagem. De fato, esta é a única vez, com exceção de uma referência feita pelo apóstolo Paulo, que a palavra coluna é usada. Quando ele disse isso, estava se referindo a algo que eu espero poder tornar claro a vocês hoje. Mostrar o que ele estava falando, aquilo que ele quer que você venha a tornar-se. Aqui na América existem adesivos que eu vejo às vezes nos para-choques dos carros que dizem: não somos perfeitos, só perdoados. E paciência, Deus não completou sua obra ainda. E isso, basicamente, em termos atuais, resume o que eu estou dizendo. Ele diz: eu farei, eu moldarei e modificarei, eu irei talhá-lo, segundo a imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele está transformando você hoje, de acordo com o poder do Espírito Santo em sua vida. Pois bem, quando Davi se tornou o rei de Israel, o país era um pouco mais do que um conjunto de tribos fragmentadas, que tinha tentado unificar-se no reinado de Saul, mas sem resultado. E quando o jovem pastor foi ungido para ser rei de Israel por Samuel, o profeta, esse acontecimento teve extraordinárias consequências mesmo em nossa vida hoje. Davi era chamado o doce salmista, o suave cantor de Israel. E existe um termo que os judeus usam, que nós não entendemos nem usamos muito em nosso falar. Ele era chamado o querido de Israel, Davi. A Bíblia diz que depois de solidificar seu reino, ele partiu para o Nordeste para consolidar o que Deus queria que ele consolidasse em Israel, conforme as promessas de Deus, é muito maior do que você vê naquele pequeno país hoje. Eu já ouvi o presidente Reagan mencionar o plano que ele sente que tem de criar uma pátria para os palestinos, e nós sabemos que todos são amados por Deus, todos, mas o lado ocidental que está em discussão, eu respeito muito a opinião do nosso estimado presidente, mas este é um plano que vai falhar, não vai ser realizado, porque o lado ocidental pertence a Israel.
Há ali muito de Moisés e Jacó, muito deste livro naquela área. Davi foi para o nordeste, para as margens do rio Eufrates, para a terra de Zobá, que era governada por um rei pagão chamado Hadadezer. É uma coisa curiosa, eu estava viajando há pouco, ao longo da divisa do norte de Israel, estávamos voltando de Beirute, bem no meio do último verão, e no meio de bombas explodindo e canhões enterrados, armas antitanques, veículos levando armas. E eles estavam mencionando nomes, e um dos homens que se tinha salientado muito naquela parte do mundo, ele tinha o mesmo nome que eu mencionei há pouco, Hadadezer. E esse nome Hadadezer não era realmente o nome de sua mãe que lhe deu quando nasceu. O nome Hadadezer era um título como faraó ou César. E significava meu ajudador. E quando se vai procurar a raiz desse nome, antigo e arcaico, quer dizer meu demônio ajudador. Alguns desses reis pagãos eram tremendamente ricos. E Davi foi até lá e invadiu esse país de Zobá, nas margens do Eufrates. Satanás permite, se isso servir ao propósito dele, é estranho que você prospere nas finanças às vezes, para enlaçá-lo na sua teia de engano e fazer você sentir que este é o caminho, para prendê-lo com seus tentáculos. Quero dizer uma coisa e peço que me ouçam: indivíduos que nunca ouviram o Evangelho de Jesus Cristo estão noutra categoria. Não quer dizer que vão ser salvos, não me entendam mal. Mas se eles nunca ouviram o Evangelho de Jesus Cristo, estão numa categoria diferente do que os que já ouviram. Muitos de vocês que me veem pela televisão, e sabemos pelas pesquisas feitas que temos a maior audiência nesse país e no mundo. Muitos eu sei porque recebo cartas, e para cada carta que recebemos há 1000 que nunca escrevem, mas estão na mesma categoria. Você ouviu o Evangelho, sentado confortavelmente na sala ou no quarto ou em outro lugar. Você já ouviu a pregação. Você talvez ligou no princípio para zombar ou por curiosidade ou até mesmo para rir. Mas você não zombou muito tempo, ao menos se tem algum juízo deste Evangelho. Porque ele é o poder de Deus para a salvação. Talvez você ainda vá aos mesmos lugares, você talvez ainda use a mesma linguagem, talvez você ainda faça as mesmas coisas, sua vida talvez continue naquele mesmo padrão de iniquidade, de imoralidade, de pecado, mas saiba que você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você ouviu o Evangelho? Eu quero insistir nisso, porque daqui para frente a bebida não vai ser mais tão gostosa para você. Daqui por diante as atrações carnais não terão mais o mesmo encanto para você. Daqui para diante as drogas não terão mais o mesmo efeito, e o sexo ilícito a mesma atração. Mas você é algo diferente, porque ouviu o Evangelho da eternidade, o Evangelho da palavra de Deus, e você quer ou não, está marcado para o tempo e para a eternidade. Este é o fato, amigo. Aleluia, glória, glória. É engraçado, eu recebo muitas cartas de pessoas que dizem: Jimmy Swaggart, eu odiava, eu realmente o desprezava, não podia aguentar você. Eu olhava para você na televisão e então eu erguia os meus punhos, porque havia uma época em que minha esposa e eu saíamos para as casas de diversões e clubes noturnos e nos entregávamos à bebida e dançávamos e nós nos divertíamos, mas você estragou tudo, e tudo isso acabou mesmo. Algo aconteceu comigo. Glória,
Aleluia! Glória a Deus! O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que este Evangelho de Jesus Cristo tem o poder de penetrar no mais íntimo dos homens, e ele pode mudar o maior beberrão, ele pode mudar o maior jogador, ele pode mudar o maior dos viciados, pode mudar o maior pecador, pode mudar o homem mais rico, pode mudar o indivíduo, não importa quem quer que seja, e se ele aceitar a Jesus, ele muda você para melhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória! Sabemos, numa reunião, eu fiz o apelo numa certa noite e vi um senhor chegar à frente. Ele tinha atravessado tempos difíceis. Eu sabia disso. Muita gente veio naquela noite. Estávamos em um grande auditório em Ohio. Eu sabia as durezas que ele tinha tido. Olhando para ele, podia-se ver. Ele era da pesada. Depois do culto, fiquei sabendo que ele tinha sido da máfia. Soube que tinha sido um assassino. Soube que ele fora parte da indústria do crime. Soube que fora um pistoleiro. Soube que era um desses que não hesitava em puxar o gatilho, com quem não se brinca. Mas no meio de todo esse crime, ódio e poderes demoníacos, ele se cansou de tudo isso e naquela noite se entregou a Jesus. Eu nunca mais ouvi dele. E eu mencionei isso na televisão uns 4 ou 5 anos depois. Faz alguns meses que eu mencionei e recebi uma carta dele. Ele dizia: Jimmy Swaggart, eu vi o seu programa e sabe, procuraram me matar quando eu virei as costas ao mundo e aceitei a Jesus. E eu ajudei a matar outras pessoas, agora queriam me matar. Mas a misericórdia de Deus me poupou e eu vivo e cheio do Espírito Santo agora e vivo para Jesus. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Sentado à minha mesa eu chorei e clamei a Deus e disse: Satanás, você vê isso? Valeu a pena? Este evangelho muda a vida dos homens. E eu não estou aqui para ganhar um concurso. Eu não estou aqui para brincar de religião, nem estou aqui para receber uma honraria. Estou aqui com uma espada. Eu não vim aqui com um pequeno canivete para descascar laranjas. Eu vim aqui para mexer com o seu coração. Eu vim aqui para mexer com a sua alma. Vim aqui para perturbar você. Vim aqui para tocá-lo. Vim aqui para derrubá-lo se for preciso, para você ver que o pecado vai matá-lo e Jesus Cristo quer salvá-lo e só Ele pode salvar você. Glória! Aleluia! E Ele o fará. Ele o fará. Gente, vocês não sabem, nos Estados Unidos existem pastores que no domingo à noite apresentam filmes seculares na igreja, porque eles não esquecem todos esses astros de Hollywood que estão usando para atrair o povo, e porque eles não se enchem do Espírito Santo e abrem a sua Bíblia e começam a pregar a palavra do Todo-Poderoso. Ela ainda liberta o cativo, ergue os homens do lamaçal e firma seus pés sobre a rocha. Ela torna o bêbado sóbrio e a prostituta pura. O Evangelho, o Evangelho, o Evangelho. Aleluia. Davi invadiu a terra de Zobá, dominada por Hadadezer. Hadadezer, aquele rei pagão, auxiliado por espíritos demoníacos. Houve um dia em que o nosso Davi celestial invadiu sua terra de Zobá. Entrou em seu lar, seu coração e sua vida. Lembro-me quando entrou na nossa. Raramente se passa um dia na minha vida em que eu não agradeça a Deus. Eu tremo quando penso como eu teria acabado. Minha mãe e meu pai, como mencionei brevemente há dias, não sabiam nada de Deus. Quando eu nasci, meu pai nunca tinha entrado em uma igreja qualquer. Quando eu nasci, minha mãe só tinha entrado numa igreja uma única vez para um enterro. A família somente conhecia uma vida de pecado. Era o que conhecia. Meu pai era músico e sabia tocar violino. E como sabia, minha mãe cantava com grande entusiasmo.
Eu nasci nisso. Meu pai nunca tinha visto uma Bíblia até chegar aos 25 anos de idade. Nunca tinha visto uma. Aleluia. Pecador, mau, sem Deus, sem esperança. Eu mencionei algumas noites como os homens do serviço secreto apontaram as armas para o meu avô e o pai de Mick Gilley e o pai de Jerry Lewis e meu tio, em cujo lar eu nasci no próximo dia 15 de março, faz 48 anos. Apontaram as armas para papai, e mamãe estava grávida de mim de 8 meses e meio, dias antes de eu nascer. O meu pai tinha somente 19 anos de idade, um garoto ali de pé, tremendo. Meus tios foram presos. Meu avô também foi preso. E aquele oficial de justiça, que era um homem da lei, olhou para a mamãe e virou-se para o meu pai e disse: eu não quero levá-lo preso, não. Sua mulher vai dar à luz logo. Eu vou virar as costas por alguns segundos, e se você não desaparecer eu vou prendê-lo. Meu pai não precisou daqueles segundos, saiu como uma flecha, sumiu. Assim foi nesse tipo de mundo que eu vim a nascer. Um mundo de violência, um mundo de álcool, um mundo de jogatina, um mundo de brigas, um mundo de farras. Mas graças a Deus, nosso Davi celestial, aleluia, oh glória, invadiu a terra de Zobá naquele dia e mudou nossa vida. Abriu uma vereda de glória no coração de meu pai. Aquele coração foi mudado pelo poder de Deus. Este evangelho pode mudar você, e nada vale um evangelho que não possa mudar a sua vida. Você pode unir-se a uma igreja, apertar a mão de todos os pastores, seguir a melhor religião, mas enquanto não mudar, você não tem aquilo de que este livro fala. Isso mesmo. Glória, isso mesmo. Isso mesmo. Mudar. Hadadezer. Davi, quando venceu aquele rei às margens do rio Eufrates, há 3.000 anos atrás, era um tipo daquilo que somos hoje. Ele encheu seus carros com ouro e prata, e a Escritura expressamente declara, com carros cheios de cobre. E isso tem um significado sobre o qual vou falar. Encheu-os com cobre, toneladas de cobre, e trouxe para Jerusalém, e pôs em depósitos. Acha-se em 1 Crônicas 18, versículos 3 a 8, e também em 1 Reis 7, 13 e assim por diante. Davi, no leito de morte, chamou seu filho Salomão e disse: não pude construir o templo com mãos manchadas de sangue, mas vou entregar a você os planos de construção que Deus me deu. Deus foi o arquiteto do templo. Você o levantará. E Deus, como teve um plano para o templo, tem um plano para a sua vida. Fique sabendo disso. Cada um de vocês aqui, cada pessoa que está nesse lugar, Deus tem um plano para você, para a sua vida. É assim que Deus opera, seja você quem for. Sua mãe pode ter sido uma prostituta, seu pai pode ter sido um bêbado. Você pode estar sentado neste auditório dizendo: eu já nasci com tudo contra mim, eu nunca tive uma chance na vida. Mas se você, jovem, estiver disposto a se associar com Jesus Cristo e dar a Deus uma chance na vida, Ele pode fazer algo por você. E Ele tem um plano, Ele tem um projeto e um traçado espiritual para toda a sua vida. Aleluia. Davi disse: você vai construí-lo. Eu não posso fazê-lo, gostaria de fazê-lo, mas não posso. Mas você constrói. Vamos abrir agora no capítulo 7 do 1 Reis. 1 Reis, capítulo 7 de 1 Reis.
diz que depois que Salomão se tornou rei, ele mandou trazer a Hirão de Tiro. Eu estive em Tiro há dias. Hirão não era o rei. Houve um rei de Tiro que se chamava Hirão, mas este não era ele, era somente alguém chamado Hirão. A Bíblia diz que é o filho da viúva. Ele era um tipo do Espírito Santo. Era este filho da viúva da tribo de Naftali, e fora seu pai um homem de Tiro, trabalhador de cobre. Cobre é o tipo da humanidade. Você pode dar brilho e pode polir, mas se não mantiver brilhando, ele se estraga e mancha. E ele era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para trabalhar em cobre. O Espírito Santo está repleto de sabedoria para operar em você e em mim. E este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra, porque formou 2 colunas de cobre, juntando aquele cobre todo. Fez 2 colunas de cobre de 18 côvados cada uma, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Pois bem, desejo agora explicar o que representa. Ele trouxe o trabalhador em cobre, muito habilidoso e muito talentoso. Convidou-o para trabalhar com o cobre. E então esse Hirão foi para aquele grande armazém ou depósito onde se guardava o cobre, os candelabros, as maçanetas, os ardonos de porta, todo aquele cobre que Davi tinha trazido consigo de Zobá e guardado ali em Jerusalém. Agora quero que vejam uma coisa. Falando no sentido figurado, você pode imaginar aquilo que a maçaneta batista disse ao candelabro metodista? E aqueles adornos episcopais? Vamos lá, não fique aí infeliz. Alguns de vocês estão querendo pedir a oferta de volta. Esperem. O que é que eles vão fazer de nós agora? Somos salvos? Estamos em Jerusalém, espiritualmente falando. O que é que estão fazendo conosco agora? Sou uma maçaneta batista. Sabe, é interessante. Toda vez que falo o nome de uma igreja, seja ela qual for, católica, Assembleia de Deus, batista, metodista, episcopal, recebo algumas cartas zangadas. É como se eu dissesse o nome de, bem, eu amo vocês e não me importa, eu amo vocês. Glória. Alguns de vocês respiraram aliviados. Não quero que vocês saiam, porque eu vou mexer com vocês, como Hirão mexia com o cobre. O que estão fazendo a nós? Eu sou um candelabro de cobre há muito tempo. E Hirão vai tirando. A Bíblia diz que ele fez uma vala profunda, fez uma vala. E é o que precisa acontecer com você como crente. Ser salvo é só o princípio. Apanhar o peixe é uma coisa, limpá-lo é outra coisa. Deus tem muito a fazer em nós. Sabe por que Deus nos salva? Você sabe mesmo por que Ele nos salva? Alguns dirão que Ele nos salva para nos livrar do inferno, que nos salva para ir para o céu, nos salva para sermos pessoas melhores, etc, etc. Tudo isso é verdade, mas essa não é a razão porque Ele nos salva. Ele nos salva, diz Paulo à igreja de Éfesos, para que nos tornemos uma habitação de Deus através do Espírito. Vocês ouviram bem? Ele salva você para poder viver dentro de você. E pouco a pouco você se liberta da carnalidade, da velha carne, do mundanismo,
dos prazeres deste mundo, e pouco a pouco você passa a ser mais e mais como Jesus Cristo, espiritualmente falando, e você não pode fazer isso a não ser por meio do Espírito Santo. E da habitação de Deus pelo Espírito. Aqui na América do Norte existem igrejas que precisam de um intervalo de 15 minutos entre a escola dominical e o culto, para aqueles que ajudam a manter a indústria do fumo em funcionamento. Estou certo? Estou certo? A parte externa de muitas dessas igrejas parece mais um clube noturno ou um inferninho do que qualquer uma outra coisa. É uma vergonha, é uma tristeza. Sabem por quê? Você ainda está no mundo. Só o Espírito Santo pode fazer o que deve ser, e ele tem dificuldade com você. Alguns crentes são como o menininho que tinha um cachorro vira-lata que era muito feio e sarnento. Um senhor esperava o ônibus e ele viu o menino e disse: filho, é seu cachorro? É. Você gosta dele? Gosto. Que raça de cachorro é? É um policial? Bem, ele disse: filho, esse cachorro sarnento não parece um cão policial para mim? Tem certeza que é policial? Ele é policial do serviço secreto. Nós temos muitos crentes que estão no serviço secreto. Ninguém diz quando olha para eles e convive com eles que eles são crentes. Ah, se eu pudesse convencê-los, crentes, de que viver para Deus é mais do que ler a Bíblia e ir à igreja no domingo de manhã e jogar uma oferta na hora da coleta e ter o seu nome no hall de membros e dizer: eu sou crente. Viver para Deus é glória e graça em Jesus Cristo e tornar-se mais e mais como Jesus é, e ter a mente voltada ao céu, mais e mais até que o Espírito Santo viva em seu coração. Mas nós não cremos assim em nossa igreja. Bem, eu soube de um cavalo que morreu de sede com água até o pescoço porque ele não cria em água. O Espírito Santo não é uma denominação. O Espírito Santo não pertence à Assembleia de Deus, nem aos batistas, nem pertence à Igreja de Deus, ou pertence aos metodistas, ou pertence à Igreja Católica, ou pertence ao Evangelho Quadrangular, ou aos pentecostais, ou aos luteranos, ou episcopais. Ele é Deus e não vai por rótulos denominacionais. Ele quer encher o seu coração, quer encher a sua vida, encher a sua alma. Ele é o Espírito Santo com vida. Você sabe por quê? Irão fez aquela vala e pôs nela aquelas maçanetas, candelabros, adornos e aparatos de cobre, todos juntos, e acendeu um fogo. A Escritura diz que ele usou foles. A moda antiga, não havia eletricidade, você tinha de bombar. E assim você esquentava o carvão e o fogo ficava mais quente, cada vez mais quente e quente. Você lembra quando João disse: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo? Fogo, fogo. E de repente, aquela maçaneta começou a esquentar. E pouco a pouco, todos aqueles enfeites e todo aquele trabalho denominacional que levou tantos anos para ser feito, começa a derreter. De repente, todos aqueles candelabros tão bonitos e tão cheios de religião ficam cada vez mais quentes e começam a derreter. Estão me entendendo? Estão começando a entender o que estou falando? Isso perturba, não é?
perturba meu telespectador, você está sentado aí mexendo-se na cadeira. Até que afinal todo esse cobre fica derretido. Você sabe o que Deus quer que você faça? Sabe o que Ele está tentando fazer? Ele está querendo que você perca essa velha identidade religiosa. Está querendo tirá-la de você. Isso perturba, não é? Você está nessa igreja a vida toda, sua mãe foi de lá, você está lá, e Deus quer que você não despreze a sua igreja, não é isto? Não estou querendo que você mude de igreja para outra, não é isso? Você entende o que eu estou falando? Alguns acham que eu estou querendo que vocês mudem de igrejas. Isso é o mesmo que mudar o rótulo do lado de fora do vidro. Não muda o que está dentro. Se o que está dentro é milho, continua sendo milho, mesmo que você ponha a figura de uma batata nele, é milho. Entende o que eu estou dizendo? Não estou querendo que saiam da igreja batista e entrem na Assembleia de Deus, mudem da metodista para a igreja de Deus, ou da igreja de Deus para a luterana. Eles já têm bastante problema sem você lá. Quero deixar claro uma coisa, quero que entenda. Alguém diz, você está querendo dividir a igreja. Não quero dividir. Precisamos das igrejas que temos, mas do que nós precisamos mesmo é um avivamento entre os batistas, entre os metodistas, um avivamento na Assembleia de Deus e também entre os católicos, e um avivamento entre os presbiterianos, ao ponto que esqueçam seus laços denominacionais e verem só Jesus, Jesus, Jesus e Jesus. Entenderam-me? Indago, você é salvo? Sou batista. E você já é salvo? Sou presbiteriano. Cada um tem um jeito de falar. Você é salvo? Sou da Assembleia de Deus. Eles já não dizem Deus, dizem Deus. Entende? Entende? Igreja de Deus não ri, eu vou chegar até lá. Você é salvo? Se sou salvo, sou da Igreja de Deus. Não me importa o que você é. Deus não quer saber disto. Quando a trombeta do Todo-Poderoso soar e a mortalidade se tornar imortalidade e a corrupção se tornar incorrupção e você atravessar os portais de pérola, isso não vai ser porque você é batista, metodista ou católico ou da Igreja de Deus ou Assembleia de Deus, mas porque você foi lavado no sangue do Cordeiro e o seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro. É tempo de se tornar como Jesus. Então, quando eu ou alguém, outro perguntar, você é salvo, não vai ser um. Porque aí saberá o que salvação é. É sobre isso que eu estou falando. O que é que você está tentando fazer conosco? Eu recebi a carta de um pastor outro dia, ele me descompôs quanto pôde e depois disse que me amava. Eu não fiz questão do que ele disse, ele até foi legal, eu gostei dele. Nós nos amávamos enquanto discordávamos. Aleluia, glória ao Senhor. Não quero que vocês mudem de igreja. Estou tentando pôr algo em seu coração. Todos aqueles candelabros e adornos e maçanetas derreteram e se juntaram. Graças a Deus. Você tem de morrer para o mundo. Isso era a vala e Jesus vai refazê-lo à sua imagem. Quando irão, o hábil especialista em cobre, filho da viúva, mostrando humildade, o tipo do Espírito Santo. Quando ele abriu, tirou a tampa de cima da vala,
E os obreiros olharam, era uma coluna. O molde foi feito. 2 realmente. 2 deles. Eu não vou tentar dizer quais eram os nomes deles e tudo mais. Eles trouxeram com cuidado, eram enormes, iriam ser postas na frente do templo. 2 delas, feitas de cobre. Por que não de ouro? Tinham bastante ouro. Havia uma razão para isso. Eu vou dizer daqui a pouco. Pegaram as 2 colunas, com cuidado no local do templo, porque não podiam fazer barulho. Devagar, com ferramenta própria, levantaram. E ficaram ali. Na parte de cima, havia capitéis, de fato, grandes bordas, podemos chamá-las, como se põe no alto de um pórtico. Havia 3 emblemas nelas, cadeias, mostrando que somos unidos a Jesus Cristo, com romãs gravadas nelas, frutos do Espírito Santo em nossa vida. Lírios, pureza, pureza, glória a Deus. Pois bem, eles nos dizem que as colunas ficavam lá, e quando os viajantes chegavam a Jerusalém, muitas vezes eles acampavam fora da cidade, porque o templo dava para o leste. Eles acampavam fora da cidade, perto do Monte das Oliveiras. E no dia seguinte, depois de nascer do sol, eles se levantavam, viajantes de toda parte do mundo, mercadores e outros. Eles ficavam vigiando o sol surgir pelos lados do Monte das Oliveiras. E os raios do sol batiam naquelas colunas de cobre polido. E dizem que era uma das cenas mais lindas que alguém possa imaginar. E quando o sol se levantava e batia com intensidade nas colunas, eram como 1000 sóis explodindo. Ouça, amigo. Nós não somos o centro, nem a fonte da luz. A luz vem do sol da justiça. E Ele quer que ela bata em nós e reflita para o mundo em trevas. Você vê isso? Está vendo? Refletir é o que Ele queria nos mostrar. É disso que Jesus está falando. Eu farei colunas do templo do meu Deus. E mais uma coisa antes de terminar. Se você ficasse de longe e olhasse essas colunas, 2 delas enormes, salientes, na frente do templo, o que você iria ver era que a parte superior das colunas não chegava a tocar o seu pórtico. Havia uma abertura ali e as colunas costumam sustentar alguma coisa. Qualquer construtor ou engenheiro lhe dirá isso. Mas essas colunas não sustentavam nada. Irão não cometer um erro. As dimensões eram exatas. Porque Deus, Espírito Santo, traçou os planos. Isso queria dizer que não era preciso as colunas para sustentar o templo. Nós não somos necessários para manter o reino de Deus. Essas colunas estavam lá somente para uma coisa: ornamentação. Só para isso, ornamentação. Estamos aqui hoje não porque o céu precisa de nós. Jesus nos salvou porque Ele nos ama. E Ele nos coloca como joias. E a sua luz se reflete em nós e brilha para o mundo em trevas. Era disso que Jesus estava falando quando disse:
Aquele que vencer, eu o farei, moldarei, esculpirei, tornarei coluna no templo do meu Deus. Curvem a cabeça, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós te amamos tanto. Senhor, eu te peço hoje que haja uma fome tão grande no coração de cada pessoa aqui, de modo que não fique satisfeita até que se torne coluna no templo de Deus. Agora vou pedir que todos aqui se levantem, todos se levantem, todos se levantem. That flows from God above. There is a fountain, a flowing fountain that's filled with His great love.